Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia. Nath, obrigado por aceitar esse convite. Óleos Imagina. essenciais é um assunto bastante novo para mim. É um mundo novo aí. Inclusive, eu estou aqui com uma caixinha que eu ganhei da minha prima de óleos essenciais. E eu estou experimentando essa semana. Tem vários modelos aqui. Então, a gente vai comentar sobre óleos essenciais, aromaterapia, sono, o impacto disso na nossa produtividade, na nossa clareza mental, no nosso relaxamento, né? A gente sabe que tem esses impactos. Então, vocês que estão entrando, sejam bem-vindos aí. Se quiserem chamar pessoas também, por favor, chamar pessoas, dar a curtida, dar o like, divulguem a live aí. É um prazer estar falando hoje para vocês. Natália, obrigado por aceitar esse convite. Imagina, eu que agradeço pelo convite, Leonardo. É um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho sobre os óleos essenciais e sobre aromaterapia em geral e o sono, que é um assunto tão, assim, que as pessoas precisam tanto, né? Qualidade de sono muda totalmente o nosso dia. Quando a gente dorme mal, as coisas dão uma desandada mesmo. As coisas podem ficar bem ruins. Com certeza, a gente está vivendo uma época diferente aí no mundo, né? A gente está muito estressado, ansioso, né? Tudo junto, tudo acumulado, e o sono está impactando demais na vida das pessoas. O sono impacta na vida e a vida impacta no sono, né? Então é um ciclo vicioso aí que muita gente está me procurando para tentar corrigir essa rota, né? Então hoje mais um assunto importante aqui para a gente colocar nas nossas ferramentas diárias para a gente dormir melhor e para a gente ter mais qualidade de vida, basicamente, né? Então, Natália, eu tenho uma colinha aqui. Eu vou começar te perguntando sobre ti. Por favor, se apresenta para nós e explica como é que tu chegou nesse momento de estar produzindo conteúdos na internet sobre óleos essenciais e aromaterapia. Entendi. Vamos lá, então. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Natália, sou aromaterapeuta, eu sou consultora de bem-estar também, tenho parceria com a Doterra. Eu cheguei no mundo dos óleos essenciais por causa da minha família. Minhas filhas e eu estávamos com problemas de ansiedade e um dos meus maiores problemas, inclusive, era o sono. Eu tinha muito problema com insônia, tomava várias medicações para dormir e mesmo assim não dormia. Então, tudo que você puder pensar, eu já tomei. Melatonina, remédio tarja preta. E eu percebia que o meu problema de sono estava muito ligado com a ansiedade, com o emocional. Então, ou eu demorava muito para dormir, ou o momento em que eu precisava dormir, ia chegando à noite, aquele momento virava um pesadelo na minha vida. Então, eu já entrava automaticamente em pânico e não conseguia nem dormir. Então, eu decidi que eu não queria mais tomar remédio e fui atrás de outros tipos de solução. Então, foi aí que eu cheguei nas soluções naturais, que são os óleos essenciais. E eu comecei a estudar para ajudar minhas filhas também, né? Eu tenho duas mocinhas, uma tem 11 e a outra tem 13, então estão em plena adolescência, onde tudo acontece de uma vez e a qualidade de sono também acaba dando uma balançada. Então, e para ajudar a minha família, eu descobri que eu podia ajudar muito mais pessoas, que eu podia ter muito mais qualidade de vida, e eu resolvi começar a estudar sobre os óleos essenciais. Isso já tem alguns anos. Eu fui apresentada aos óleos por uma amiga, amiga do meu marido de trabalho, e ela falou: Não, usa uma lavanda para ajudar a dormir. Aí você fica assim: Ah, mas deve ser só aquele cheirinho, só a essência. E na verdade, assim, não tem nada disso. A essência não tem nada a ver com óleo essencial, uma coisa sintética, outra é totalmente natural. E eu vi que aquilo começou a surtir efeito, o uso contínuo começou a trazer os efeitos. Eu comecei a dormir melhor, aí comecei a dormir um pouquinho mais rápido, comecei a me sentir melhor ao longo do dia a dia. Então, quando eu vi que dava resultado, que comecei a ter resultado, eu comecei a estudar mais. Eu falei, ah, não, vou estudar e vou ajudar, inclusive meus pais, minha família, a gente ajuda quem a gente ama no início, principalmente. E a pandemia veio, então a gente sabe que todo mundo acabou ficando mais recluso em casa, principalmente aqui no Brasil também. A gente estava passando por uma época muito mais intensa no passado. E eu fiz alguns cursos de aromaterapia.
Então, hoje eu sou aromaterapeuta mesmo, eu faço atendimento para essa consultoria. E, bom, em relação ao sono, hoje meu sono é muito melhor, a qualidade é outra, é um sono mais restaurador, eu acordo muito mais tranquila. E como a gente estava em pandemia, eu vi que as pessoas ficam assim, ai, mas eu não quero provar, eu não sei o que é. Todo mundo tem a ideia de que óleo essencial é essência, é aquela essência que é vendida na farmácia, enfim. E eu resolvi produzir conteúdo justamente para que as pessoas possam conhecer mais sobre os benefícios dos óleos, para que elas possam entender um pouquinho mais sobre como eles podem mudar o nosso dia a dia. E aí estou por aqui. Uhum. É Muito isso. legal, né? É legal a gente ver que a gente começa a produzir conteúdo muitas vezes por um problema que a gente tinha e a gente descobriu uma solução, né? A minha Sim, jornada foi muito parecida com isso, né? Eu também tinha alguns problemas, eu também tinha algumas coisas para resolver, eu queria chegar num ponto e aí a gente percebe que a gente tem uma ferramenta legal na nossa mão, a gente quer transmitir esse conhecimento, né? Então, muito legal. E aromaterapia é uma das ferramentas que eu tô querendo aí, tava querendo já me aprofundar e tudo mais. E eu também, tu falou que as pessoas ouvem e pensam, ah, deve ser só um cheirinho, uma coisinha. Eu também sim, tinha essa visão até eu começar a entender mais e começar a conhecer pessoas que falam tão bem assim de óleo essencial, que é uma ferramenta para trazer esses benefícios fisiológicos, né? Então, eu sim. queria que tu falasse um pouquinho para as pessoas o que é a aromaterapia, que são os óleos essenciais e falar um pouco dos benefícios que tem no nosso corpo. Bom, vamos lá. Os óleos essenciais, Leonardo, eles são moléculas aromáticas, são extraídas das plantas. Nada mais é do que o sistema imunológico da planta. São ativos que a planta desenvolveu para se defender, de ameaças do meio ambiente. Então, por exemplo, quando está muito frio, as plantas desenvolveram um mecanismo para poder suportar o frio daquele ambiente. Então, ela tende a aquecer, ela tende a ficar mais quentinha. Então, é, na verdade, é realmente o sistema imunológico das plantas. Se a gente for parar para pensar, desde a época dos egípcios, a gente tem registros de aromaterapia. Eles já usavam, né, aromaterapia não com esse nome exatamente, mas eles usavam as ervas, eles usavam infusões, eles maceravam as plantas para poder usar como forma de tratamento. Então, a aromaterapia já é bem antiga. Muitas pessoas falam assim, ai, nossa, a aromaterapia é uma terapia moderna, uma terapia... Não, gente, na verdade, a aromaterapia foi a primeira, é a clássica mesmo. Veio muito antes desses remédios, dos remédios alopáticos, da medicina toda. Então, nada mais é a aromaterapia, o estudo das plantas, o uso das plantas, dos óleos essenciais com fins terapêuticos. E eles podem ajudar na nossa parte emocional, né, principalmente pelo uso aromático, e eles podem ajudar também no campo físico e no campo espiritual. A aromaterapia, a gente fala que é uma terapia holística, a gente avalia como um todo. E a gente busca tratar e auxiliar não só com os sintomas, mas chegar na causa do problema, que é uma grande diferença também em relação às medicações de hoje, que elas tratam normalmente os sintomas, elas não querem chegar na causa. A gente fala, eu costumo falar que é uma porta. A aromaterapia é a chave para você encaixar na porta e virar e abrir. E os alopáticos, eles são a marreta que derrubam a porta. Então, eles resolvem o problema, mesmo que quebre os outros lados. Né? E um exemplo seria o anti-inflamatório, que você ajuda com a inflamação, mas o estômago também fica ruim. Então, ajuda de um lado e machuca do outro. E os olhos procuram atuar de forma inteligente dentro do corpo. Eles atuam no que o nosso corpo precisa. Então, é mais ou menos por aí o caminho. Muito bom, muito É bem bom. legal. As pessoas hoje elas querem o remedinho milagroso, né? Ah, Léo, o que que tu me recomenda para eu tomar para dormir bem? O que que eu posso É, fazer? Qual é o segredinho? Não existe segredo, a gente tem que ver, a gente tem que ter uma visão sistemática de tudo, né? Tudo é importante, né? Sono, alimentação, exercício físico, enfim, a parte mental, emocional também é super importante. E um dos sim. aspectos, né? Eu falo bastante de luz, eu falo de sons e o cheiro também é importante. Então, muitas vezes, lá no início, as primeiras dicas que eu dava
de aromaterapia, mesmo sem conhecer muito, é tipo, pinga uma gotinha de óleo no teu travesseiro. E eu não sabia muito bem o que que era, mas eu sabia que funcionava. Por quê? Porque às vezes a gente está despertando uma emoção, uma sensação, um relaxamento lá e simplesmente funciona, simplesmente nos relaxa e a gente dorme bem. Então, se funciona, é mais uma ferramenta para a gente. Então, é o que a gente está buscando, coisas que funcionam, que nos ajudem, né? É verdade. Então, Natália, pode falar um pouquinho para a gente se existe alguma contraindicação, se existe alguma pessoa que não pode usar, se existe alguma substância que tem que ser cuidado. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Bom, eu costumo falar que os óleos essenciais são para todos. É lógico que nós temos sim contraindicações. Existem alguns ativos dos óleos que, por exemplo, eu vou citar o exemplo que é o mais clássico que a gente usa. O alecrim, o óleo de alecrim é um óleo que eu gosto muito. Eu sei que você trabalha com produtividade também, né? E o óleo de alecrim é um que é muito utilizado para a melhora do cognitivo, melhora da parte mental, melhora da memória. Mas, dependendo do quimiotipo do alecrim, da composição química deles, principalmente se for o tipo cânfora, o quimiotipo cânfora, ele é contraindicado para os hipertensos, porque como é um óleo muito estimulante, ele acaba aumentando, podendo trazer um aumento da pressão arterial, e isso pode gerar complicações para quem tem pressão alta. Alguns óleos essenciais também podem induzir contrações. Então, gestantes no primeiro trimestre, segundo trimestre, não podem usar, né? Alguns óleos que mimetizam hormônios. Então, também as grávidas não podem usar. Ou a gente usa com muita cautela, a gente pesa muito, trabalha junto com o obstetra, junto com o ginecologista, para saber o que é melhor usar, qual é melhor usar. Mas existem, sim, algumas contraindicações. Mas, de forma geral, das crianças, desde os pequenininhos até os idosos, podem usar. E se você falar assim, nossa, mas eu tô muito doente, eu tenho muito problema aí, que tem que usar mesmo. Porque os óleos ajudam demais, principalmente quando a gente fala da parte emocional, falando sobre o sono. A forma aromática dos óleos, nós temos 3 formas de uso. E a que eu gosto mais, o que as pessoas tendem a gostar mais justamente é o cheirinho, né? Porque o cérebro associa a uma memória positiva, por exemplo, a gotinha no travesseiro, você deita, coloca o óleo de lavanda, que é o óleo queridinho de 95% das pessoas. Uhum. É um óleo que serve para tudo. É um óleo que ele é rico em acetato-linalila e linalol, que são calmantes e equilibrantes do sistema nervoso. Então, eles são relaxantes, são sedativos. Então, você pingar uma gotinha do óleo de lavanda no seu travesseiro, e quando você deita, você se sente bem, você se sente relaxado, o seu cérebro automaticamente salva aquela memória, né? Porque a gente sabe que com o sono é que a gente processa as nossas memórias, processa tudo que a gente precisa, né? Dentro do organismo. E aí você tende a associar aquele cheiro com uma lembrança boa também. E assim, a forma aromática, falando um pouquinho de forma um pouco mais técnica, o nosso sistema olfativo é ligado direto no nosso sistema límbico. Então, que ele é responsável pela intuição, pela memória. E a resposta é muito rápida, são 22 segundos para chegar. Da hora que você inala o óleo essencial até você ter uma resposta, é muito rápido. Então, quando a gente está muito nervoso, quando a gente precisa dormir, eu gosto muito de inalar o óleo de lavanda, o óleo de laranja na hora de dormir. Por quê? Porque automaticamente o corpo vai relaxando. E aí eu fico mais tranquila para dormir. Mas os óleos são para todo mundo. É só saber o que usar, como e quando usar. E a gente está aqui para ajudar com isso. Eu gosto, É isso. eu gosto muito de falar de âncoras emocionais, né? Então, nós somos muitas vezes várias pessoas dentro da gente. Então, eu sou um quando eu tô com fome, eu sou um quando eu tô Sim. depois que eu fiz exercício. Então, somos várias pessoas ao longo do dia, né? E às vezes a gente tem algumas âncoras que nos voltam, que nos remetem a determinada emoção. E os óleos essenciais, eles muitas vezes, pelo cheiro, às vezes a gente sente um cheiro, a gente sente perfume, alguma coisa que nos lembra alguma coisa e traz uma sensação. Então, essas sensações âncoras, né? Eu gosto Sim. muito de inserir no meu dia, muitas vezes com músicas. Então, músicas
determinadas horas do dia me trazem determinadas sensações, né? Então é muito bom, muito legal trazer novas âncoras, possíveis âncoras, né? Mas tu comentou um pouquinho sobre pingar gotinhas e inalar. E existe diferença entre inalar o óleo, passar o óleo? Tem pessoas que passam um pouquinho. Como que funciona essa diferença entre inalar e passar o óleo? Bom, vamos lá. São três formas de uso básicas que a gente tem dos óleos essenciais, que é a forma aromática, que é o cheirinho que nós sentimos. Então, você pode pegar o óleo, colocar uma gotinha na mão, e a gente fala para esfregar, não precisa esfregar com força, e faz a inalação. A gente faz uma concha com a mão. Isso, com essa forma aromática, a gente atinge muito mais o emocional, justamente pelo sistema límbico, pelo sistema nervoso, que ele é diretamente ligado, então, e a resposta é muito rápida. E essa é a forma que a gente usa mais, que as pessoas tendem a usar mais. Por quê? Porque é o cheirinho. E, por exemplo, memórias olfativas. O óleo de laranja é um óleo que, assim, é muito difícil alguém não gostar. E é o óleo, assim, dentro do emocional, o óleo da laranja, ele é o óleo da alegria, é o óleo da abundância. E eu, particularmente, lembro muito da minha época de criança, porque a minha mãe e minhas tias descascavam laranja pra gente. E a gente sentava em volta da mesa para comer laranja e virava assim, todo mundo ficava lambuzado e era muito bom. Então, o óleo de laranja é um que ele, assim, ele já é rico em limoneno, ajuda demais com o humor. Ele é antidepressivo, ele é ansiolítico. Então, quando eu preciso me acalmar, principalmente assim, para atingir o emocional e forma aromática. Então, gotinha na mão, tem difusor de ambiente. Deixa eu ver se consigo mostrar o meu aqui. Ó, eu tô falando com você, mas ó, tá vendo? Dá para ver o vaporzinho. Então, aqui tem laranja, aqui tem tangerina, e eles mudam o ambiente. A vantagem é que, assim, quando a gente usa um difusor, a gente atinge mais pessoas, a gente otimiza o uso dos óleos. Então, essa é a forma que a maioria das pessoas costuma gostar e costuma começar usando, porque é a mais fácil, é a mais simples. Gota na mão, inalação, e você, automaticamente, você vai relaxando, vai descansando. Assim como quando eu preciso de disposição, de energia, eu uso o óleo de hortelã-pimenta para emalhar. Às vezes levanta muito cedo, que você fala, meu Deus, não vou levantar nunca. Dormiu pouco naquela noite. Uma gotinha de óleo de hortelã-pimenta por inalação. Você levanta e vai treinar muito mais fácil, é muito mais tranquilo para ir treinar. Então, Essa é a primeira maneira. passar na mão ou inalar ou o difusor dá mais ou menos a mesma coisa? Olha lá, ó. É porque quando você tá, às vezes não tem como você colocar um difusor de ambiente. Então, às vezes você tá com pressa, porque os meus olhos estão por toda a casa. Então, eu tô na sala, tem óleo, na cozinha tem óleo, no banheiro tem óleo, dentro da minha bolsa tem. Eu vou mostrar um óleo que eu uso bastante, que é o óleo de hortelã-pimenta. Então, ó lá, é uma gota na mão. Esse aqui também. Esse você pode usar todos os dias de manhã para levantar, antes de treinar, antes de caminhar. Coloquei aqui, ó. Não precisa espalhar, é devagarinho. Só para você espalhar. Faz uma concha com a mão e faz a inalação. Respiração comprida, respiração lenta. E você vai ver que, assim, automaticamente o hortelã-pimenta ainda abre as vias aéreas. Então, para malhar, para dar disposição, para melhorar com foco também, para produtividade, ele é excelente. Também adoro. Então, experimente. O óleo de hortelã-pimenta é um que a gente usa demais para isso. E as pessoas gostam de usar para o emocional. A segunda... Pode ir lá, todo dia. O óleo de hortelã-pimenta é muito bom. Ótimo. A segunda forma de uso, que eu gosto bastante também, é a forma tópica. Na verdade, eu uso todas. Tá? Existem algumas escolas da aromaterapia que não usam ingestão, que eu vou falar por último, mas a forma tópica, o que é bom? Ela é sistêmica também. Então, a grande vantagem dela é você passar na pele. Ah, tá. Então, por exemplo, todos os dias antes de dormir, eu tô cheia dos olhos. Todos os dias antes de dormir, eu uso para equilíbrio emocional. Então, eu passo aqui debaixo, nas áreas de pulsação. Então, embaixo das orelhas, aqui no pescoço, eu passo no peito, no colo. Qual que é esse? Pulsação. Esse aqui é o Balance, ele é um mix para equilíbrio emocional. Ele é exclusivo da empresa, minha parceira, que é a doTERRA. Então, ele nada mais é do que uma sinergia com vários óleos calmantes. Então, tem lavanda, tem bergamota, tem vetiver. Então, ele é uma bomba para equilibrar. Eu uso ele o dia inteiro para me manter mais tranquila. Então, sempre, ó, eu já coloquei até uma bilha aqui.
passo nos pontos de pulsação, aproveito para sentir o cheirinho. Então, é aquele momento. Além dele cair na minha corrente sanguínea, espalhar pelo corpo todo, eu tenho a vantagem de sentir o uso, fazer o uso aromático também, associar memórias olfativas. E a vantagem também do uso tópico é que você pode direcionar. Por exemplo, às vezes você está com uma dor no pescoço, musculatura travada, ou você tem algum problema articular, joelho, ombro, cotovelo, você pode passar uma formulação tópica, você pode passar mais direcionado. A gente faz sinergias diluídas em óleo vegetal e passa com a concentração que a gente acha apropriado. Existem algumas diretrizes de segurança que a gente segue, então, respeitando sempre mais suave para as crianças, para os pequenininhos, e a gente aumenta um pouquinho a concentração para doenças crônicas, doenças mais severas, né? Protocolos excepcionais, a gente usa concentrações também um pouco mais agressivas, mas sempre, sempre observando a reação do organismo. Cada organismo reage de uma forma. Então é isso. A parte tópica, a grande vantagem dela para mim é que você consegue direcionar. E um lugar que eu gosto muito de passar, principalmente na hora de dormir também, é na linha da coluna. A coluna nada mais é do que assim, ela vai distribuir no corpo. E quando você passa os olhos ao longo da coluna, os ativos caem na corrente sanguínea muito mais rápido. Os olhos, eles permeiam a pele mesmo, eles rompem todas as barreiras. O organismo dá passagem, é passagem livre que a gente fala. Então, a coluna acaba distribuindo de forma geral pelo corpo, de forma sistêmica. Então, você tende a relaxar muito mais rápido. E se você fizer uma massagem, aí é que acelera mesmo a absorção. Então, essa é a forma tópica também que eu gosto muito. E por último, a gente fala da ingestão. Não são todas as escolas da aromaterapia que são a favor da ingestão, né? Existe uma grande polêmica, existe uma grande discussão acerca disso, né? A escola francesa apoia a ingestão e a escola inglesa e alemã não, e assim, a escola alemã abomina a ingestão. Sobre ingerir ou não, o importante é que a gente saiba que não é obrigatório, é uma coisa assim, que você tem que se sentir seguro para fazer. O ideal é que você tenha um acompanhamento, que você tenha alguém que entenda sobre os óleos te apoiando, porque cada gotinha, assim, só para você ter uma ideia, o óleo de hortelã-pimenta, que eu pinguei uma gota na minha mão agora, uma gota dele equivale a 28 xícaras de hortelã-pimenta. Então é realmente muito concentrado. Eu vejo muitas pessoas falando, mas eu tomo 30 gotas de óleo. Não tome. Não, não faça isso. Por favor, não faça isso. Porque Volta. não. Menos. Uma, duas, três. Então, muitas vezes as pessoas falam, não, porque eu passei mal, porque eu tive uma intoxicação, eu tive uma irritação. Existe um documentário também que causou uma grande polêmica, mas foi por uma irresponsabilidade, foi um uso mal feito, né, de óleos essenciais. Não é porque é natural que não faz mal, eles podem fazer mal sim. A gente fala a diferença entre o remédio e a droga está na dosagem também. Com certeza. Então, usar com responsabilidade, usar uma gotinha na mão, fazer inalação, não é problema. Se você tiver uma dor de cabeça, o óleo de hortelã-pimenta também é para dor de cabeça, é ótimo. Passa aqui uma gotinha nos dedos, nas têmporas, e você vai sentindo a diferença. Então, uma gota, 2 gotas. Para fazer um frasco de 15 ml do óleo de laranja, são 154 laranjas. Então, é muito concentrado. Não precisa de muito. Então, quando a gente fala de ingestão, eu faço ingestão de cápsulas. Às vezes eu uso alguns óleos para me ajudar na hora de dormir. Faz sublingual, a gente pinga debaixo da língua para não sobrecarregar o fígado também. É uma passagem de absorção muito rápida. Eu faço ingestão de cápsula para fins de tratamento também, de auxílio, de suporte para os sistemas corporais. Então, meu pai tem uma condição específica, eu uso cápsula com ele. Minha mãe tem outra condição específica, então a vantagem é que a gente direciona bem dentro das cápsulas. Meu marido toma copaíba com limão todos os dias de manhã, óleo de copaíba com óleo de limão. O óleo de copaíba é um queridinho que todo mundo já conhece, né? Inclusive algumas pessoas, algumas regiões tomam in natura. E na hora de dormir a gente pode usar também, a gente faz ao longo do dia, mas tudo tem a ver, o sono principalmente tem a ver com a parte emocional, né? A gente trata o emocional ao longo do dia para a gente já chegar na hora do sono
muito mais tranquilo e ser um processo, dormir ser um processo muito mais tranquilo. E assim, eu falo por experiência própria, porque dormir para mim era um pesadelo. Mas são essas as três formas de uso dos olhos. E eu gosto muito das três, cada uma tem o seu direcionamento. E a forma, e a ingestão também age de forma sistêmica. Então, os ativos caem no sistema e, assim, o benefício é generalizado mesmo. Interessante isso que tu falou das quantidades, né? Porque o meu amigo aqui, eu moro com um amigo, e ele e a namorada dele começaram a usar, né? Então foi uma coisa nova aqui na casa e tudo mais. E aí aí passou um tempo assim no dia e ele veio na sala e falou: Ah, tá fazendo efeito, tô com bastante sono. Ele passou lavando, só que ele passou bastante no corpo dele, assim. E fiquei pensando, nossa, será que. Eu achei que era bem menos, assim. Ele, nossa, eu tô caindo de sono. Aí eu Nossa, fiquei não! lembrando, deve ter passado demais, assim. É, Então, a quantidade é bastante importante, né? E passar no corpo sim. não é bem assim também, pelo que tu falou, né? Então, para a gente fazer o uso de forma tópica, para passar no corpo, pode falar para o seu amigo que, assim, se ele comprar um óleo vegetal, ou outro veículo carregador, normalmente a gente usa óleo vegetal. É importante que seja de origem vegetal, tá bom? Para não interferir com os compostos, com os ativos dos óleos. Você faz as diluições, a gente tem uma tabela, diretrizes de segurança. Então, Hum, muitos óleos, quando você passa puro na pele, eles irritam a pele. Os cítricos, por exemplo, se você passar puro na pele e for direto para o sol, vai queimar bastante. Então, e a lavanda, inclusive, é ótimo para queimadura. Mas não é que não possa passar eles puros. Você até pode, dependendo do óleo, pode. Mas, com o tempo, você pode causar uma irritação, uma sensibilidade na pele. Então, o ideal é que você sempre dilua os óleos essenciais. Com exceção do difusor de ambiente, que você pinga as gotinhas puras mesmo. Quando você vai passar na pele, fala para ele, fala, olha, óleo vegetal, óleo de coco, óleo de rosa mosqueta, de abacate, um óleo vegetal que ele se sinta bem. E de acordo com as propriedades que ele queira. Eu gosto muito do óleo de rosa mosqueta, eu gosto do óleo de abacate, que tem propriedades calmantes também. É, faz uma diluição com algumas gotas, aí eu não tenho como precisar o número de gotas para você agora, porque depende do tamanho do frasco, né? No meu perfil tem até uma tabela, depois se ele quiser dar uma olhada por lá. Faz a diluição num frasco escuro de vidro e todos os dias pode passar. Aí sim, ele pode passar no corpo, pode passar nos braços, pode passar na nuca. A nuca é um lugar ótimo para passar a sola dos pés. Muita gente não, assim, muita gente pensa, por que a sola dos pés? É um dos primeiros lugares que eu sugiro para já passar, ouvi falar disso também. porque ele espalha muito mais rápido pelo organismo. Então, é onde tem uma grande concentração de gordura, de lipídios, e os óleos são lipossolúveis. Então, absorve muito mais rápido e distribui. O pé, na verdade, distribui para o resto do corpo, é a bomba ali, né, que sobe. E então, a sola dos pés é um lugar que eu sugiro sempre para as pessoas começarem. Primeiro, porque o cheiro acaba ficando mais suave, principalmente para quem é muito sensível com a parte olfativa. Fala, mas eu não consigo pingar uma gota no meu travesseiro porque eu acho muito forte. Existem pessoas assim? Existem. A minha tia é uma que, quando ela pingou a lavanda no travesseiro na hora de dormir, ela espirrou a noite toda. A tia. Eu falei, Natália, não funcionou. Mas ela colocou ele no difusor de ambientes e dormiu muito bem. Então é aquela coisa, eles são muito concentrados. Às vezes o que é forte para você não é forte para mim, mas o difusor de ambientes ele acaba deixando mais suave. Ele em gotinha concentrada pode até agredir, né, as células olfativas, dependendo do que você está usando, do óleo que você está usando. Então, menos é mais, sempre, tá? Com os olhos. Então, dilua sempre, menos é mais. Muito É bom, muito isso. bom. Eu não sei se ele acabou passando junto com outras coisas, ou passou puro, enfim, mas foi engraçado no dia. Google e Nai, beijo para vocês se estiverem me ouvindo. Mas então, vamos passar um pouco para ansiedade, estresse, sono. Tu comentou um pouco sobre os olhos para o sono específicos. Assim, eles Sim, geralmente são mais emocionais, né? Eles estão ali sim. tentando tratar uma causa emocional. E muita gente me procura, Léo, não consigo dormir, Léo, eu tenho dificuldade para dormir. E aí eu vou investigar um pouquinho. Sempre tem vários quesitos lá no dia
hábitos, rotinas que atrapalham tudo isso, né? Então eu costumo falar que hoje o celular está aí para nos ajudar, só que ele é um dos maiores ladrões de sono e traz ansiedade, enfim. Então as pessoas ficam muito ansiosas e esse quesito mundial aí tá também nos trazendo medo, enfim, insegurança. E isso tudo traz muitas cargas emocionais e a gente tá sempre no celular e recebendo luz, né? Então a luz, eu falo muito de luz aqui, a luz é um dos principais pontos aí que vão baixar nossos níveis de melatonina, né, que é o hormônio do sono. E o celular, ele tá jogando luz, ele tá também jogando estresse, ansiedade para o nosso corpo. Ele é uma tela que é um painel de LED lá que tá. As pessoas ficam no celular até o último momento do dia, né? Então a gente vai falar um pouquinho de ritual noturno depois, né? Mas a aromaterapia também traz esses óleos essenciais para tratar essa questão de ansiedade, estresse, né? Para combater o sono. E a gente também está tentando tratar isso de várias formas. E quais são os óleos específicos, assim, se tiver alguns que tu queira citar, que trata Sim. essa questão de ansiedade, estresse, para a pessoa conseguir relaxar um pouco mais? Eu sei que tu já citou alguns, mas pode citar mais alguns outros? Ó, vamos lá. A gente sabe que realmente o sono tem a ver com o emocional, né? Muitas vezes a gente não consegue relaxar na hora de dormir. O celular realmente é o grande vilão da história. A gente entra no celular para entretenimento, para conhecimento, para trabalho, para estudo, para tudo. Eu vejo as minhas filhas o dia inteiro no celular, o dia inteiro no computador, seja para fazer uma atividade, para conversar com os amigos. Então, a gente sabe que o estímulo é muito grande da luz, enfim, de tudo. E o ideal é a gente realmente criar uma rotina de sono. A gente fala sobre rotina de sono, sim, relacionada aos óleos essenciais. Vários óleos, quando a gente fala de óleo essencial, a gente está falando de ativos mesmo, ativos químicos. Então, eu vou mencionar a lavanda, que é o queridinho de todo mundo para dormir. Na verdade, a lavanda serve para tanta coisa que eu poderia passar amanhã falando, né? Então, para queimadura, para várias outras coisas. Ela ajuda com o relaxamento do corpo. Então, ela é equilibrante do sistema nervoso também. Então, é sedativa, ela é ansiolítica. E ela é muito usada também nos protocolos para insônia, para depressão. Os cítricos também, eles tendem a ser energizantes por conta do limoneno, mas eles também são sedativos, são calmantes. Então, por isso a laranja. Às vezes eu coloco no difusor à noite a laranja com a lavanda. Então, vai me ajudar com memórias boas, com memórias afetivas agradáveis. Vai me ajudar com o relaxamento do meu corpo. Então, automaticamente a gente tende a dormir melhor. Então, ó, eu vou falar alguns óleos que eu uso para dormir, né? Que assim, o que serve para mim não necessariamente vai servir para você. Por exemplo, eu tenho uma combinação que eu uso no difusor para dormir, que muitas pessoas não param para pensar, mas assim, nunca pararam para pensar, de repente, porque não são óleos clássicos, não é um óleo clássico para dormir. Que eu gosto de usar o óleo de cipreste com óleo de laranja, porque o cipreste me ajuda com a minha respiração, né? Me dá um suporte para as minhas vias aéreas. E a laranja me deixa muito mais tranquila, me deixa muito menos ansiosa, me deixa muito mais relaxada. Então, uma combinação desses dois no difusor me faz levantar muito mais tranquila no dia seguinte, muito mais relaxada. Então, como óleos que ajudam, na hora de dormir, a gente fala dos óleos que ajudam a relaxar o sistema nervoso também. Então, lavanda, bergamota, laranja, manjerona, o cedro, o olíbano. A lista é bem grande. E nós temos mixes também prontos na empresa. Na Doterra a gente tem alguns mixes, que é o Serenity, que ele é a bomba para relaxar. Então, eu falo que quando eu quero apelar, quando as coisas estão bem ruins, quando eu estou muito ligada e eu preciso dormir de verdade, eu falo que ele é um bastão na minha cabeça. Então, eu só uso em situações muito intensas que eu preciso mesmo me acalmar. E aí eu passo diluído na sola dos pés 2 gotinhas do Serenity para dormir. Então, é basicamente isso. A gente tem os mixes, tem o Serenity, o Balance, que a gente trata o emocional ao longo do dia, né? O Balance também ajuda com a parte de calma, com a parte de relaxamento. Porque a gente trata o emocional da gente não é só na hora que as coisas ficam ruins. Eu tinha muitas crises de ansiedade, muitas crises de pânico, e hoje não tenho mais. É muito difícil, eu não me lembro a última vez que eu tive. Meus calmantes venceram
Joguei todos fora lacrados, os últimos, né? Meu psiquiatra estiver me olhando, orgulho, tá muito bom isso. Coisa boa. E na hora do sono, eu vou variando de acordo com a minha necessidade. Então, por exemplo, o olíbano é um óleo que eu gosto bastante, bastante, na hora que eu preciso de um momento de introspecção, de um momento de recolhimento. Muita gente gosta de usar nos momentos de oração também, que ele é um óleo que, inclusive, foi ofertado para o menino Jesus, então ele tem uma conexão muito forte com o divino. Então, para momentos de introspecção, de relaxamento, que você precisa ficar bem mais tranquilo, que você precisa de paz, né? Normalmente, quando a gente dorme, a gente precisa de paz. Então, eu costumo sugerir o olíbano com a lavanda. Essa é uma dupla que a maioria das pessoas que eu sugeri gostou e usa muito. Fala, Natália, eu estava tomando remédio, uma dessas pessoas estava tomando remédio há 4 anos. Ela falou, não precisei, assim, não senti necessidade nenhuma do remédio, não vi. Inclusive, nesse dia eu esqueci de tomar. Então, não é milagre, Leonardo, não é você usar um dia e você achar que os olhos vão fazer milagre. Vão falar assim, nossa, não funcionou para mim, eu pus ontem e não dormi. Não, não é assim, sabe? Então, existe todo um conjunto, existe toda uma rotina, que nós chamamos de rotina de bem-estar. Então, inclui alimentação saudável, prática de exercícios físicos, o sono reparador, as horas de sono que o nosso corpo precisa. Nós temos aquele número de horas que a gente precisa dormir para se recuperar. Com o uso de óleos essenciais, então, eu uso óleo da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, em qualquer uma das formas. Então, ou eu uso de forma aromática, ou de forma tópica, ou por ingestão. E eu chego à noite, na hora de dormir, e eu fico bem mais tranquila, tá? Mas sugestão para a hora de dormir, olíbano com lavanda, olíbano com laranja, manjerona, capim-limão, eu gosto muito para a hora de dormir também. Ele me deixa super tranquila. Então, cedro com a manjerona e o capim-limão. Tem várias combinações, você tende a descobrir o que você precisa. Se você precisa relaxar mesmo, você usa alguma coisa mais intensa, você usa um pouquinho mais, de repente, capim-limão, um pouquinho mais de lavanda, um pouquinho mais de olíbano. Tudo vai. O legal da aromaterapia é que vários óleos têm a mesma finalidade e um óleo só tem várias finalidades. Então a gente consegue trabalhar bastante de forma individual, a gente acompanha, fica bem personalizado mesmo. Tem tanta coisa que existe, né, que a gente pode utilizar, existem várias Sim. ferramentas, várias naturais e muita coisa que a gente pode trazer no nosso dia, né? As pessoas conhecem mais o café, mas existem tantas coisas assim, né? A gente toma café, existe o chá, os óleos, e o café a gente acabou é, trazendo tanto na nossa vida que está tão comum hoje no mundo a gente tomar sempre café, me sinto bem com café e tudo mais, mas existem várias outras formas de se sentir bem, de trazer esses outros benefícios, né? Agora na pandemia eu costumo falar que as pessoas se viciaram ainda mais em café, né? Então a gente está dentro de casa, a gente faz menos exercício, a gente caminha menos, a gente se sente mais cansado, e a gente toma mais café, e a gente se sente mais ansioso, a gente dorme pior, então tudo tá ligado, né? E a gente tem que, às vezes, conhecer outras coisas e trazer novas ferramentas para a gente conseguir ter uma vida mais tranquila, mais qualidade de vida, né? E eu gosto muito de falar Sim. de chá também. Agora eu vou começar a falar de óleos também, vou começar a estudar mais. E os chás, existem vários chás para várias partes do dia. Chá que é mais energético, chá que é mais calmante. E uma coisa que eu sei do chá e do café também é que a marca do café e do chá é muito importante. O café, se a gente pegar a marca de qualidade ruim lá do supermercado, geralmente as mais baratas, eles estão cheios de toxinas, eles estão, muitas vezes, tem mofo no café, a gente não sabe, o café tem um gosto muito forte, a gente vai fazer lá, tem que colocar açúcar, então é ruim em vários sentidos. O chá também, eu tenho algumas marcas de chá que eu gosto, né? Então a gente tem que ter cuidado na hora de extração, tem o processo de produção. E os óleos eu também sei que existe esse processo de produção. Então, como que funciona as marcas dos óleos? Existe diferença de marca? Eu sei que existe, né? Então fala um pouquinho sobre marcas e como que a gente pode escolher os melhores óleos para a gente comprar. Vamos lá. Primeiro, eu nem bebo café, Leonardo, eu não gosto de café, mas eu sou amante do chá. E eu uso óleos essenciais no meu chá. Então, óleos mais estimulantes ao longo do dia. Um olhinho de camomila romana, uma gotinha do óleo de camomila romana, uma gotinha do óleo de tangerina, uma gotinha do óleo de lavanda.
na hora de dormir deixam bem mais tranquilas. Então, às vezes minhas filhas também estão muito agitadas, a mais nova principalmente, eu vou lá e pingo uma gota de óleo de camomila romana no chá e falo assim, toma aí pra ver se dorme, Tá pelo todo. amor de Deus. Por favor, vai lá, toma aí. Então, existe sim, e aí a gente volta um pouquinho naquela questão de, primeiro, da diferença de essências com óleos, que muita gente vende óleos essenciais que na verdade não são óleos, eles são essências. Ou vendem óleos que não têm testes. Todo óleo de qualidade, ele passa por uma série de testes de qualidade. Nós chamamos de, assim, existe a cromatografia gasosa, que é que vai identificar tudo que tem, todos os ativos que tem. Então, por exemplo, óleo de lavanda tem quantos? Esse lote aqui tem X% de linalol, Y% de acetato de linalilo. Vai falar sobre todos os compostos dos óleos. E além disso, você tem uma série de outros testes para saber se o óleo foi adulterado, se sofreu alguma contaminação, se está oxidado. Então, é importante o quê? Na hora que você for escolher a marca dos seus óleos, escolha um cuja empresa forneça, né? Por exemplo, aqui, não sei se vai dar para ver, no fundo do frasco, acho que dá para ver que tem um amarelinho. Uhum. Aqui tem alguns números com o lote. Aqui na Doterra a gente tem o lote, a validade e o lote daquele óleo. Então, você entra numa página, eu tenho acesso a uma página aqui, eu vou jogar o lote do óleo, ele vai me mostrar exatamente o que tem dentro do óleo, vai falar sobre os testes que ele passou. Então, e um lote nunca é igual ao outro. Às vezes você compra uma lavanda, esse mês, no mês que vem, você compra outro frasco, são de lotes diferentes, se você consultar, são diferentes, porque é uma planta. Às vezes a planta, e assim, isso interfere, assim, tem relação com a época da colheita, com a hora da colheita. A Doterra, ela se preocupa em colher, em fazer a colheita, em fazer. Primeiro que a gente não tem atravessador, ela cuida da comunidade local que faz a extração dos óleos. Existe a época certa do ano, o horário certo para muitos óleos, para você ter o máximo de ativos funcionando, o máximo de ativos que você vai aproveitar. Então, tem um aumento dos benefícios terapêuticos mesmo. Porque, por exemplo, se a nossa lavanda vem da Bulgária, apesar de ser lavanda francesa, tem as condições específicas de lá. Ou o óleo de melaleuca também, que vive em regiões pantanosas. Então, é um ambiente super inóspito. Então, tem muita bactéria, tem muito fungo, tem muito tudo, tem muito bichinho. Se eu cultivar uma planta na minha casa, uma melaleuca na minha casa, uma lavanda na minha casa, ela não vai ter as mesmas propriedades. Por quê? Porque os óleos essenciais são os ativos do sistema de defesa da planta. Então, eu não vou ter o mesmo ativo, não vai ser tão eficiente contra as bactérias, contra os fungos, contra os vírus. Então, ela tem que estar. É importante que a gente tenha empresas que coletem a matéria-prima, coletem os óleos no ambiente mesmo de origem delas. Essa é uma grande preocupação para você ter os benefícios dos óleos essenciais. Então, marcas que não fornecem locais de colheita, que não fornecem a cromatografia, que te mostram o que tem dentro do óleo. Então, a gente já logo desconfia. Não tem rótulo, não tem as informações, nome botânico. Eu falo que quando os óleos são muito baratos, eu sempre desconfio, porque óleo não precisa custar um rim, né? A gente não precisa vender um rim para pagar. Mas o óleo também não custa R$ 5. O óleo não custa 10 nem R$ 15. Principalmente quando a gente vê sendo vendido em feira, acontece de vender em feira. Aqui no Brasil a gente vê muito. Vem aqui, compra um olhinho de lavanda. Não lavanda nada. É lavandinho, normalmente, que é um híbrido da lavanda. E se você não souber, você compra a lavanda com propriedades calmantes. Se você comprar um óleo de lavanda com lavandinho ou a lavanda spike, que é um outro tipo de lavanda, você acaba tendo propriedades contrárias. Então, ao invés de você comprar lavanda e ela funcionar para dormir, ela vai funcionar de forma contrária. Você vai ficar muito mais ligado, você vai ficar muito mais aceso mesmo. Então, tem que tomar cuidado, sim. Existem marcas diferentes, sim. Nós temos autorização da Anvisa, a Doterra tem autorização da Anvisa para ingestão de óleos essenciais. Não são todas as empresas que têm. É importante sempre verificar, mesmo porque quando você ingere um óleo essencial, você tem que ter qualidade. De repente você faz uma ingestão de um produto que não é puro, porque
alguns métodos, alguns óleos são extraídos por solvente, com solventes. E se sobra um pouquinho de solvente ali e você começa a ingerir? Já pensou? Então, pode fazer muito mal. Então, é importante sim que a gente tenha, que a gente busque marcas de qualidade. Hoje eu trabalho com a doTERRA, foi a marca assim que eu me apaixonei, foi a empresa pela qual eu me apaixonei mesmo como aromaterapeuta, porque além deles terem óleos de qualidade e coletarem os óleos, terem a preocupação de coletar os óleos direto no local de origem, eles ainda têm um fundo humanitário, eles ajudam a comunidade, eles dão estrutura para todo mundo ali que está colhendo os óleos, né, que está extraindo os óleos essenciais com qualidade para eles. Então, isso é bem bacana. É a marca que eu uso hoje. Já usei outras, tenho outras também, mesmo porque do Terra não tem todos os óleos essenciais. Nenhuma empresa tem, mas com qualidade para fazer ingestão é uma que a única que eu consigo sugerir hoje é ela e a Pluméria. São as duas marcas que eu gosto bastante. Muito bom, muito bom. É importante a gente entender esse processo de como que a marca trabalha, o que que a marca valoriza, quais são os valores, da onde que vêm os produtos, né? E eu gosto muito de entender de fato o que que é a marca, da onde que veio, qual é o fabricante, né? Eu falo muito de fabricante, por exemplo, de suplementos, ou de café, ou de chá, porque existe muita coisa no mercado. Hoje muitas vezes a gente está buscando lá os mais baratos, o melhor custo-benefício, mas o custo-benefício não necessariamente está no baixo custo, e sim no alto benefício, né? Então, um benefício melhor vai elevar o custo-benefício e a gente vai adquirir melhores produtos, né? Seja de café, seja de o que for, né? E óleos essenciais Sim. também não é diferente. Então, a gente... eu estou olhando a minha colinha aqui, a gente passou por vários assuntos e a gente tratou bastante coisa aqui. E eu quero falar um pouquinho de ritual noturno. Então, eu falo de sono aqui, de produtividade, de performance, e eu vou trazer assim, uma palhinha de estratégias para as pessoas que ficaram até o final aqui, para quem está nos vendo no gravado também, como que elas podem trabalhar esse ritual noturno, e depois eu vou passar a palavra para ti, para tu inserir aí alguns olhinhos nesse ritual. Então, assim, durante a noite lá, geralmente a gente está precisando de um período de transição no dia, né? A gente trabalhou bastante, a gente fez bastante coisa, a gente estudou, e aí a gente está querendo relaxar. E a gente, o que eu costumo falar ali é: tira o celular, não é mais o momento de responder e-mails, não é mais o momento de se estressar, né? Então a gente tem que baixar, por isso que se chama ritual de transição, ritual noturno. Então a gente está buscando estratégias para a gente se desligar do dia, ou para a gente ter uma transição, né? Então, o que eu gosto de fazer? Primeiro, tirar as luzes, né? Apagar as luzes, ou colocar filtros nas telas, né? Escrever ou meditar, tomar um banho quente, fazer algumas estratégias lá, se desligar. O que eu gosto de falar é a pessoa ter menos inputs, menos leitura, menos assistir menos coisas, colocar menos coisas para dentro da cabeça e mais outputs. Então, tirar coisas da cabeça, escrever ou falar, ou fazer o que alguma coisa para tirar os pensamentos, para tirar a ansiedade, né? Então, eu gosto muito de escrever, tomar banho quente, relaxar, e eu coloco o chá aí, geralmente, como uma ferramenta para relaxamento e tudo mais. Então, como que a gente pode inserir aí um óleo essencial, né? De repente, eu gosto de, por exemplo, eu durmo pelas 10, 10 e meia, umas 8 horas da noite eu já estou parando de trabalhar, de fazer minhas últimas tarefas do dia, já começo a tomar banho quente, já faço algumas atividades aí, de repente ligar ali como chama? Difusor. O difusor no ambiente, já começa a relaxar. Seria uma boa estratégia, de repente, passar um olhinho antes de dormir? Como que tu inseriria os olhos aí nessa rotina noturna? Nossa, toda noite, toda noite. Começa pelo banho, né? Eu gosto muito de tomar banho antes de dormir. Então, dentro do meu box, eu já tenho os óleos essenciais, eu já tenho sabonete com óleos essenciais dentro do banho que eles já vão trazendo. Relaxamento, um deles tem a bergamota, inclusive tem o cedro, que ele já vai trazendo aquela sensação agradável. Para quem gosta de um banho quentinho, um banho
bem quentinho, você pode pingar uma gotinha do óleo de lavanda naquele vapor do banheiro, ele automaticamente vai fazer você sair do banho mais relaxado. Você já tende a sair com o nível de cortisol, com o nível de estresse muito mais baixo. Pingar no corpo, tu diz? Pode pingar no cantinho do box, onde ele não vai ficar passando muita água, então ele vai fazer parte do ambiente, vai evaporando, porque os óleos são muito voláteis, então esquentou, eles evaporam. Então, num banho quentinho, Boa. o mesmo serve para estimulante, mas assim, falando de calmante, você pode pingar uma gotinha de lavanda ali no cantinho do box mesmo. Antes de tomar banho, dá para deixar o difusor de ambiente pronto. Coloca os óleos, pode colocar um olíbano com a lavanda, um olíbano com a laranja, ou a lavanda com capim-limão. Você vai descobrindo o cipreste com a laranja, que é um que eu gosto muito. Já prepara o quarto, então, meia luz, sem luz, né? O difusor tem opção de luz baixa, luz um pouquinho mais alta ou sem luz. Então, eu gosto de apagar a luz na hora que eu vou dormir. Sim. Eu deixo ele rodando, funciona até como um abajurzinho, uma luminária. Mas eu já deixo ele pronto para a hora de dormir. Então ele já vai rodando, ele já vai dispersando no ambiente os ativos dos olhos. Então quando você chega no quarto, você sai do banho, você já sai mais tranquilo, você já tende a relaxar ainda mais. Então coloco ele perto da minha cabeceira ali, eu deito. Então nada de celular, nada, e a gente evita, né? Eu procuro cessar os estímulos, principalmente com as meninas, um pouco mais cedo, por volta das 7, 8 horas. Eu prefiro que elas parem de mexer. Eu confesso que é uma grande luta essa, principalmente nos dias de A hoje, maior, né? né? É muito difícil porque eles conversam por ali, o social tá todo ali Sim. também. Então, é criar realmente uma rotina, né? Entre o meditar, às vezes as pessoas gostam de meditar antes de dormir, então o difusor de ambiente vai fazer toda a diferença ali. E quando a gente precisa se acalmar, eu durmo com as mãos próximo do rosto, então eu passo o balance aqui, já no volume. O balance já vem diluído, então por isso eu passo ele direto do frasco, mas o que não é diluído eu tenho um rolãozinho feito, então eu posso passar. E eu durmo com a mão do rosto, então eu aproveito o uso aromático aqui, né? E ele vai cair na minha corrente sanguínea. Então, automaticamente eu vou relaxando. E se eu preciso de alguma coisa muito mais intensa, eu passo na sola dos pés, eu passo no colo também. E com as meninas, o ritual de sono delas inclui o difusor de ambientes também, com óleos calmantes. Então, além do Serenity, tem o Adaptive, que eu não falei aqui, que é um mix calmante também. Com um outro olhinho que acalma. E eu passo um rolon calmante também nos pés delas e pingo algum óleo para complementar. Então fica bem diluído na sola dos pés delas. E às vezes passo na coluna e a gente aproveita para criar um momento com elas, um momento assim de relaxamento, um momento prazeroso entre os pais e os filhos, que é uma coisa que tem sido muito difícil, né? A rotina tem sido tão intensa, tão puxada, Sim. que a gente fica de home office trabalhando o dia todo e a gente fala, não dá tempo. Mas dá. 5 minutinhos, gente. É muito importante você criar aquele vínculo, aquela parte emocional. Na hora do sono, principalmente, que é um momento que tem que ser gostoso, um momento que tem que ser bom, né? Tem que ser gostoso dormir para a gente poder descansar. Então, a gente passa na coluna, faz uma massagem na coluna das crianças, faz uma massagem no pé. Desde pequenininho eles curtem bastante e ajuda demais. Em alguns minutinhos, normalmente eles apagam. É muito difícil não funcionar, mas dá sim para acrescentar os olhos, principalmente no difusor de ambiente, no bochecho que você faz na hora de escovar dente, no box. E os olhos ajudam demais, principalmente na parte do relaxamento, que vão fazer com que a gente tenha uma noite de sono mais tranquila, né? Um sono reparador. São atividades prazerosas, relaxantes, que valem a pena serem feitas todos os dias, né? Pra gente ter essa transição e para a gente deixar de associar o sono lá como algo que não é prazeroso, como algo que às vezes a gente já associou, já está intrínseco, que o sono é algo difícil, é algo que tem que batalhar para dormir. Não deveria ser assim. Então a gente Sim. insere algumas ferramentas para a gente ter uma melhor associação com tudo isso. Natália, para a gente finalizar, então, existe alguma coisa que a gente conversou bastante? Tem algum assunto aí que tu queira acrescentar, que tu acha que a gente não falou? Alguma coisa que ficou, que tu poderia falar um pouco mais? Ou a gente já falou quase tudo, assim? Eu acho que a gente passou por muita coisa bacana, e realmente é isso. Os óleos essenciais são substâncias que trazem muitos benefícios para o nosso dia a dia. Eu sei que
Muita gente fala, eu não acredito em óleos essenciais, eu não acredito na aromaterapia. Mas de verdade, não é uma questão de acreditar. Eu já vi muito cético aí falar, funciona mesmo, esse negócio funciona. Meu sogro é um que, assim, é só umas gotinhas, não funciona para nada. E começou a usar uma formulação que eu fiz para circulação. Ele, é bom mesmo esse negócio. Então, não tem isso de acreditar, é uma questão das pessoas quebrarem essa barreira para experimentar, se permitirem experimentar. Antes da minha despesa aqui em casa, a minha maior despesa aqui em casa era com farmácia, com médico, com exame. Hoje, não tem praticamente nada. Assim, é muito difícil a gente precisar de uma medicação. Não tem mais hospital pronto-socorro o tempo inteiro. E muitas das doenças físicas vêm pelo emocional. Quando as doenças chegam no campo físico é porque já passou. Muitas vêm daquele desbalanço emocional mesmo, o sono, a insônia. A gente falando de sono, dormir para mim, Leonardo, era uma tormenta. Era um pesadelo. E eu passava o dia inteiro pensando que quando a noite chegasse, eu ia ficar lá rolando na cama. E é quando os pensamentos ruins vêm, quando o quadro depressivo vem, que é aquele momento que você para, que você fala, tá tudo escuro, e você fala, minha nossa, e agora, e agora? E era desesperador. Então eu ficava muito nervosa o dia inteiro pensando na hora que eu ia dormir. E hoje eu não tenho mais esse problema. Então eu acho que assim, resumindo, né, finalizando, vale muito a pena as pessoas experimentarem, as pessoas conhecerem, elas serem guiadas por alguém que entenda dos olhos, porque não é porque a prima do vizinho, da tia, do colega de trabalho, não sei o que, toma tantos óleos que vai fazer bem para você. Essa mesma quantidade ou esses determinados óleos que ela usar. A experiência é personalizada, a experiência é única. Cada óleo age de forma única em cada organismo. Então, o que vai te ajudar a dormir não necessariamente é o que me ajuda a dormir. Né? Eu falo que a lavanda, a gente fica falando, gente, lavanda, 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 todo mundo ama. A minha caçula não gosta. Ela prefere muito mais a laranja ou o gerânio. Então, o que faz bem para mim não necessariamente faz para você. Então, sempre esteja com alguém que entenda sobre os olhos, sempre pergunte, sempre procure. Né? Eu fico até à disposição para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, né? Meu perfil estava aí, você já divulgou também. E lá, inclusive, eu falo muito, eu já falei sobre sono lá também. E é importante a gente fazer o uso responsável dos olhos, né? Não é porque é natural que não faz mal. E sempre estar acompanhado, porque eles trazem muita coisa boa para a vida da gente, começando pela qualidade do sono, que tanto interfere, né, na nossa vida. É isso, eu acho. Pessoal, se informem, leiam, estudem, aprendam, né? Às vezes exige um tempo de dedicação para a gente entender o que que é, quais são as boas marcas, né? Mas depois disso, desse período de adaptação, a gente se adapta a algo que vai nos beneficiar e que vai trazer benefícios para a gente. E a gente vai aproveitar isso de uma forma ao longo da nossa vida, basicamente, né? Então, Sim. Natália, como que as pessoas podem te encontrar? Tem algum outro meio de comunicação que tu queira divulgar? Alguma coisa para as pessoas poderem entrar em contato contigo? Pode ser pelo Instagram. Pode. Eu tenho perfil no Instagram, né? Que é o Natália Yuri Aromaterapia, underline aromaterapia. Eu posso até escrever aqui depois nos comentários. Eu também sou aromaterapeuta credenciada pela Viver de Aromas, então lá no site Viver de Aromas tem o meu contato. E no meu Instagram também tem o meu contato pelo WhatsApp. As pessoas que tiverem interesse em conhecer mais sobre os óleos essenciais podem entrar em contato por lá. E eu fico à disposição também, gente, para ajudar, para tirar dúvida, para guiar nessa jornada que é tão gostosa, que a gente fala de jornada perfumada. E é isso. Queria agradecer pelo convite mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigado, foi um prazer também para mim também, para a gente estar conversando. Aprendi bastante. Tenho certeza que a minha audiência também aprendeu bastante. E também ficou disponível para a gente seguir conversando, parcerias, enfim, novos contatos. Com cer- com E certeza. obrigado. Eu que agradeço. Deixa eu colocar aqui o meu arroba. Peraí, para as pessoas verem. Eita, peraí. Como é que eu faço aqui? Pronto. Pessoal que ficou até o final aqui, muito obrigado. Bom dia para vocês. E foi um prazer estar falando aí com vocês, para quem assistiu no gravado também. E a gente
vai seguindo aí essa sequência de lives. Hoje falamos de óleos essenciais e aromaterapia. Então, obrigado, Natália. Obrigado a todos que ficaram até o Obrigada a você. final. E bom dia para todo mundo. Bom dia, gente. Tchau. Tchau, tchau.